Então vamos lá, pessoal. Estamos começando a gravar mais uma vez agora para a gravação, né? Bom dia para todos, né? Hoje está um diazinho friozinho, né? A gente vai ver se a gente consegue, mesmo assim, não sei quanto vocês, mas em dias assim, acordar é bem mais difícil, né? Pelo menos para mim, é uma preguiça violenta, né? Pelo menos o lado bom é que a gente só sai da cama, se arrasta até aqui onde eu vou dar aula, no caso de alguns de vocês nem isso, né? Assim, eu não sei se vocês têm um ambiente legal para trabalhar, para estudar, né? Eu, particularmente, aqui com o pessoal daqui de casa, eu já desencanei, porque eu sempre, cheguei até a fazer uma mesa para o pessoal aqui. Não, olha, estuda na mesa, bonitinho, com caderno, né? Mas aí quando eu vejo a galera assistindo aula, tá na cama, embolada, né? Usando caderno, né? Mas aí é aquela letra que é uma beleza, né? Mas eu não posso reclamar muito do negócio de letra, não. Tá? Pessoal, quanto à nossa aula da semana passada, ela foi feriado, né? Então, assim, eu fiquei pensando, precisa fazer algum tipo de reposição, não precisa? Fiquei realmente pensando, mas aí eu cheguei à conclusão que como eu estou gravando as aulas, né, não estou pensando em fazer uma reposição agora, não. Até porque, talvez mais para frente, eu consiga fazer uma aula em conjunto com o professor Diego, né? Então, assim, e provavelmente seria alguma coisa extra. Então, eu vou ver se eu consigo marcar essa atividade e aí ficaria compensando essa hora aí da semana passada do feriado, né? Eu particularmente acho, eu estranho, porque se o feriado está contando dentro do calendário e de certa forma a gente tem vários sábados letivos que compensam esse calendário, eu não entendi muito qual é a ideia do pessoal compensar essas aulas, não. Mas, de qualquer forma, né, a gente provavelmente vai ter algum tipo de atividade extra mais para frente, aí aguardem e confiem. Tá? De qualquer forma, semana passada eu deixei a videoaula, né, sobre globalização, mais ou menos uns 44 minutos, e essa semana também gravei uma aula sobre meios, mundo em redes, né? Na verdade, é a primeira parte que a gente vai discutir um pouquinho sobre sistemas de transporte e também os sistemas de comunicação. Tá? Mas antes de a gente falar propriamente desse conteúdo, eu queria levantar uma questão que foi colocada aqui no Moodle pelo aluno Matheus. Tá? O Matheus ele fez uma pergunta bastante interessante sobre a questão do consenso de Washington. E aí eu queria saber de vocês, quem que deu uma olhada lá naquele material que eu deixei para vocês sobre o consenso de Washington? Pode colocar aqui no chatzinho ou falar mesmo. O que vocês acharam do material? O Matheus curtiu, né? Eu achei realmente o Matheus fez até umas perguntas interessantes, né? A pergunta dele foi assim: no geral, na verdade, mais uma conclusão, né? No geral, no final, de um modo geral, ele concluiu, né, que a submissão brasileira às premissas do consenso de Washington acabaram gerando, né, várias transformações, principalmente políticas e econômicas, em que, na maioria das vezes, acarretaram problemas na sociedade brasileira. Essa foi a conclusão dele em relação ao consenso de Washington. Galera, para quem não leu ainda, né, e aí, claro, tem uma galera que olha lá, acessa, eu consigo ver quem acessa o material, tem uma galera que não acessa, tá? Assim, mas até a galera que acessa o material, alguns não chegam, né, a ler, a ver os documentários direitinho, mas assim, eu reforço aqui para vocês que aquele material ele é todo pensado para preencher as lacunas do conteúdo que a gente não consegue trabalhar aqui, que não tem tempo de trabalhar aqui, né, nas nossas 2 horinhas de atividade, né? Ou seja, tanto a 1h30 que a gente tem aqui toda semana, de atividade síncrona, quanto os 40 minutos de videoaula. Tá? Acreditem, tem muito material que não dá para trabalhar, principalmente os detalhezinhos, né, de assuntos que são muito importantes. Por exemplo, a gente está discutindo agora globalização, tá? Mas assim, é interessante também a gente entender, dentro do contexto da globalização, o avanço do liberalismo. Tá? O avanço do liberalismo até como um reforço ideológico para a difusão da globalização. Tá?
E assim, se a pessoa não pega e lê aquele material, tá? Principalmente o material que eu vou deixando, os artigos, e principalmente o livro didático que eu estou digitalizando, deixando lá direitinho, né? Porque ontem na reunião eu descobri que parece que não tem livro didático para todo mundo, e coisa e tal, eles estão redistribuindo lá, mas tem umas carências, eu acho que até é pior com o pessoal do primeiro ano, não sei, mas assim, exatamente por causa dessas dificuldades com o livro didático, de distribuição, que eu sei que a gente está nesse período de pandemia e coisa e tal, que eu tenho toda semana digitalizado um capítulo do livro, o capítulo que está relacionado àquela semana, para o cara dar uma lida. Então são 13 paginazinhas de leitura bem light, né? E que, tipo assim, eu acho fundamental de você fazer, né? Vocês fazerem, porque, de certa forma, vai situar vocês no conteúdo. E, assim, de preferência, que façam isso antes da nossa videoaula de hoje, né? Ou seja, das nossas videoaulas de quinta-feira, né? Das nossas atividades síncronas de quinta. Por quê? Porque aí vai poder gerar dúvidas legais, e não só as dúvidas, quando eu tiver, por exemplo, como na última aula nossa, que foi uma aula mais expositiva, que eu coloquei aqui, né? Basicamente, assim, eu estou falando aqui, minha gente, mas pode colocar aqui o que vocês acharam do material, tá? Aqui no chatzinho. Então, tipo assim, basicamente, essa ideia de vocês estarem olhando aquele material é exatamente para poder fechar os assuntos, porque quando eu falo assim, estou aqui falando sobre liberalismo, aí de vez em quando eu falo sobre o consenso de Washington, eu estou realmente achando que vocês estão situados na parada, tá? Por quê? Porque está lá no material, está na leitura, está no que eu escolhi para vocês darem uma olhada, tá? Então, assim, é importantíssimo, imprescindível que vocês façam esse sisteminha que eu coloquei lá, programei direitinho, tá? Por exemplo, essa semana, nós estamos aqui nós estamos na quinta semana, eu coloquei pouca coisa lá, né? Basicamente, tem um pequeno texto sobre meio de transporte, que foi um trabalho do professor Roberto, lá para a faculdade dele, né? Não sei se vocês sabem, o professor Roberto de administração, ele fez geografia também, né? Então, tipo assim, ele chegou, conversou comigo, e aí ele mostrou esses materiais dele, e aí ele falou, pô, se você quiser usar e coisa e tal, você usa lá. Eu disse, pô, bacana, né, cara? E ele tem um texto, um materialzinho, tipo uma apostilazinho sobre meio de transporte bem bacana, né? Aí eu aproveitei, coloquei lá, é muito, muito legal, bem resumido o negócio, está até melhor do que no livro, tá? E ele também fez uma aulazinha, né? Uma videoaula de meio de transporte também, que eu coloquei lá também, tá? É bem bacana, tá? Tem aqui, eu acho que uns 20 minutos, tá? E um documentário. Então, tipo assim, se você parar para pensar direitinho, 1h30 de estudo, 2 horas de estudo, né, desse material aqui, dessa semana, você fecha ele, né? Então, assim, é importantíssimo que vocês se organizem, tá, para poder conseguir fechar. É claro que, a nível de disciplina, de passar na disciplina e coisa e tal, o cara vai conseguir. Eu acredito que vocês vão conseguir, porque a gente só tem basicamente os textos, tá? E a gente tem basicamente um trabalho em grupo que a gente vai fazer, né? Então, se o cara quiser, tipo assim, eu não vou olhar, não sei o que, vai acabar conseguindo passar, né? Agora, acredito eu que vocês estão agora no 3º ano, né? Então, muitos de vocês têm um interesse na faculdade, no vestibular, né? Então, assim, não vou nem aqui apelar para o negócio de, meu Deus, vamos, que é importante entender o espaço em que você habita, né? Para poder até fazer uma visão crítica do Brasil, da questão política, da questão social. Isso aí é legal, é importante. Eu também acho que é fundamentalmente o que a geografia pode oferecer a vocês de mais importante. Mas, assim, sendo bem pragmático, sendo bem, né, lestamente falando, curto e grosso, né, o que vocês têm agora de interesse direto na disciplina é poder estudar para poder passar no vestibular, né? E a geografia tem um papel importante, as humanas, né? Mesmo para quem não vai fazer nada na área de humanas, não, eu quero fazer engenharia, quero fazer medicina,
vai fazer nada dessa bagaça. Assim, eu sempre digo, olha, tá, você vai fazer engenharia, então, minimamente o que você sabe, minimamente o que você gosta, é matemática e física, né? Assim, se o cara diz, mas tem que saber matemática e física, não, tem que saber, pelo menos, e muito, né? Se você escolheu engenharia, a não sei que você tenha escolhido engenharia porque você adora aquele capacetezinho que a galera usa, né? Você tem alguma noção de exatas. Aí o que você tem que entender é o seguinte, porra, todo mundo que vai fazer para engenharia tem essa mesma noção que você, gosta da mesma coisa que você. Então, o que vai diferenciar quem vai passar de quem não vai passar do curso, né, no vestibular? São as outras disciplinas. É o quanto você vai se dedicar a outras disciplinas, né? E geografia, história, né? Até mesmo biologia, não tem muito segredo, cara. É ler, é dar uma olhada no material, dar uma estudada, né? Com certeza isso aí vocês vão mandar bem. Então fica aqui o apelo para que vocês usem o material, curtam o material, deem uma lida, deem uma estudada no material, porque isso vai ajudar bastante vocês, né, principalmente nos objetivos mais rápidos que vocês têm agora, que é primeiro passar de ano, obviamente, né? Mas agora, na cara aí, já o vestibular daqui a pouco está aí já rolando, né? Não sei, na verdade nem fiquei sabendo o negócio de Enem esse ano ainda, não sei quando que vai ser, né? Não sei se por causa da pandemia eles estão adiando, mas assim, o fato de que ele vai estar aí, vai estar em qualquer hora e vocês vão precisar fazer essa situação aí. Ah, tá, ela tá falando aqui que vai ser no fim de novembro, né? Aí, olha só, tá na cara aí já. Tá? Então, é importante. Inclusive, olha só, quando a gente pensou esses ciclos, quando os professores pensaram esses ciclos de aula, né, a gente pensou o quê? Olha, vamos botar primeiro as disciplinas propedêuticas, nos primeiros ciclos, para o pessoal do terceiro ano, né? Por quê? Porque a gente pensou exatamente isso. Olha, lá para final do ano, novembro, dezembro, deve estar rolando o vestibular. Então, se a gente bota os 2 primeiros ciclos para rodar agora, os caras, né, ou seja, vocês vão estar tendo acesso à maioria do conteúdo necessário para fazer o vestibular, né? E a gente pensou também de que, provavelmente, e pelo jeito, lá para final de setembro, a gente já vai estar voltando de forma híbrida, né? Ou talvez até antes, não sei. Mas aí o que acontece? Aí as disciplinas técnicas, que são disciplinas que de uma forma geral têm mais prática, ou seja, que precisariam que vocês estivessem ali, né, no laboratório, coisa e tal, aí essas disciplinas o cara vai poder fazer de alguma forma híbrida. Então a gente pensou toda a estrutura e a gente moldou, inclusive, as estruturas dos outros anos pensando no terceiro ano por causa do vestibular, né? Exatamente por causa disso. De lá no final de novembro, no início de dezembro, vocês já tenham tido acesso a maioria da matéria propedêutica. Então, não deixem de pensar nisso aí, não deixem de curtir mesmo o material que o pessoal está pensando para vocês. Tá? Agora, sobre o consenso de Washington, a pergunta do Matheus foi muito legal. Por quê? Né? Para quem não sabe, ou para quem ainda não leu o material lá do consenso de Washington, o consenso de Washington foi, na prática, um encontro, né, que envolveu diversos economistas, presidentes de bancos centrais, né? Para quem não sabe o que é um banco central, o banco central geralmente é o banco dos bancos, né? É o banco que organiza todo o sistema financeiro de um país, né? Então, ele que estabelece uma série de regras dentro da economia. Então, por exemplo, as taxas de juros que vão ser praticadas pelos bancos, ele também estabelece regras que os bancos têm que seguir, ou seja, de quanto de dinheiro os bancos têm que guardar, né? Por incrível que pareça, né, um banco, quando você guarda o dinheiro no banco, quando você deixa um dinheiro no banco, o banco não pega o seu dinheiro e coloca num cofre, né? Ele não faz isso. Ele, na verdade, pega o dinheiro e reinveste esse dinheiro em outras coisas, ou emprestando para outras pessoas, comprando propriedades e coisa e tal, né? Então, o banco ele não precisa guardar todo o dinheiro que as pessoas deixam nele. Na verdade, ele tem, por regra, e aí é o Banco Central que estabelece isso, ele tem um percentual de liquidez. Ou seja, o que é liquidez? É dinheiro vivo que, se a pessoa quiser ir lá resgatar, ele tem que ter ali para entregar, né? Então, são uma série de pequenas regrinhas que o Banco Central estabelece. Então, você tinha economistas, você tinha ministros, você tinha principalmente presidentes do Banco Central, mas principalmente o consenso de Washington foi um movimento intelectual, tá?
de economistas de cunho liberal. Ou seja, eles tinham, desde a década de 70, desde quando a crise do petróleo prejudicou a economia de vários países do mundo, o sistema que estava vigorando até a década de 70, que era o keynesianismo, né, que era um sistema que prosperou principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, em que os países, principalmente os governos, controlavam bastante a economia, né? Eles faziam, de certa forma, uma série de sistemas de proteção às pessoas, né? Ou seja, o estilo de vida americano estava vigorando ali, uma proteção muito grande. Tá? Só que o que aconteceu? Veio a crise do petróleo na década de 70, essa crise do petróleo prejudicou a economia de vários países do mundo, e aí isso deu oportunidade para que os liberais, que são o quê? São um grupo de pessoas que defendem a ideia de que o Estado ele deve interferir minimamente na economia, né? De que a própria economia ela tem as suas engrenagens, os seus sistemas de contrapeso que conseguem se autogerir, né? Então, para um liberal, quanto mais o Estado interfere na economia, pior. Ou seja, menos a economia vai crescer, menos vai gerar emprego, menos vai gerar desenvolvimento, né? Então, essa é a ideia do liberal. Tá? Então, durante muito tempo, desde a crise de 29 até os anos 70, essa ideia liberal tinha caído em desuso. Né? Só que com a crise de 70, os liberais voltaram com tudo, né? Principalmente dizendo, aí, ó, viu, ó, os países estão quebrando, as balanças comerciais estão, né, minando o dinheiro dos países, eles não vão conseguir sustentar esse sistema de proteção ao trabalhador. Então a gente precisa fazer o quê? Voltar a um sistema em que os países se desregulem, ou seja, que os países saiam da economia e deixem a própria economia fluir. Tá? Só que o que acontece? Os primeiros países a botar em prática isso foi a Inglaterra, né, a Grã-Bretanha, e os Estados Unidos. Né, a Grã-Bretanha lá da Margaret Thatcher, né, e os Estados Unidos de Ronald Reagan. São os países que primeiro colocaram o liberalismo, ou o que a gente chama de neoliberalismo. Por que neoliberalismo? Porque ele tem algumas pequenas diferenças daquele liberalismo clássico que vigorou no mundo no século XIX até 1930. Tá? Então, o que acontece? Eles foram os primeiros países a colocarem em prática as medidas neoliberais. Tá? Nesse meio tempo, uma região do mundo que sofreu muito com a crise do petróleo foi a América Latina. Tá? A maioria desses países da América Latina estavam com sua economia em frangalhos. Por quê? Porque com a crise do petróleo, com o aumento, né, dos juros internacionais, muitos desses países tinham pego empréstimos, e aí quando eu falo muito desses países, eu incluo o Brasil, tinham pego empréstimos com bancos lá fora para investir na sua infraestrutura. Só que com a crise do petróleo, esses empréstimos se tornaram impagáveis. Então, muitos desses países estavam totalmente quebrados. E a gente pode dizer assim, é como se eles tivessem um nome sujo no SPC. Sabe o que é? No Serasa, eles não conseguiam pegar empréstimo nenhum, estavam realmente lascados. Então, esse consenso de Washington, que aconteceu em 1989, ele foi uma série de regulamentos que foram estabelecidos por esses economistas, né, que visavam recuperar as economias dos países da América Latina. Tá? Entre outras coisas, eles pregavam exatamente a privatização das empresas estatais, eles pregavam a diminuição da participação do Estado na questão de oferta de ensino público, na oferta de saúde pública. Eles acreditavam que, com um Estado menor, isso poderia fazer com que esses países se reorganizassem. Além do mais, existia também uma questão financeira, de se recuperar, né, os créditos desses países, renegociando as dívidas que esses países tinham, né, que até então eram impagáveis. Então, vejam vocês, não era perdoar as dívidas, era renegociar as dívidas. Tá? Para que você fizesse o quê? Estou devendo um dinheirão aqui, é igual cartão de crédito. Você pega, renegocia e você fica pagando um tempão para poder voltar a ter crédito. Né?
muitos países seguiram essa cartilha do Consenso de Washington à risca, né? E houve uma certa recuperação econômica em muitos deles. O Brasil é um bom exemplo, né? O Brasil entrou nas premissas do Consenso de Washington no início dos anos 90, no governo Collor, né? E foi principalmente ali no governo Itamar e depois no governo Fernando Henrique que o Consenso de Washington e suas premissas, as suas regras, a sua cartilha foi sendo seguida rigorosamente, né? Então, assim, se por um lado esse Consenso de Washington permitiu a recuperação econômica de muitos países da América Latina, por outro, as regras do Consenso de Washington, né, pioraram muitas das mazelas da América Latina, né? Porque você falar assim, olha, para um país, olha, para de gastar dinheiro com educação pública, né? Para de gastar dinheiro com saúde pública. Isso você falar para um país onde a maior parte da população não tem dinheiro para pagar uma educação particular, não tem dinheiro para pagar uma saúde particular, né? Isso é muito complicado. Tá? Em alguns pontos, como eu falei, o Consenso de Washington acabou favorecendo esses países. Por exemplo, alguns setores da economia que tiveram suas empresas privatizadas, esses setores acabaram realmente se desenvolvendo, como, por exemplo, aqui no Brasil, o setor de telecomunicações. Tá? Agora, há os críticos do neoliberalismo e principalmente do Consenso de Washington dizem que o Brasil se livrou ou vendeu a preço de banana várias empresas que davam lucro de vários setores que eram estratégicos para o país. Um bom exemplo é a Vale do Rio Doce, que é uma grande empresa hoje, uma grande mineradora, né, mas que ela não tem mais capital brasileiro, nacional, ela é uma multinacional no Brasil, na verdade. Então, qual é o problema de você ter uma grande multinacional? É que, geralmente, a multinacional ela trabalha para gerar lucro, e o lucro, ao invés de ser reinvestido no país, ele é retirado e mandado para a sede, né? No caso, lá nos países nórdicos, né? Então, você tem uma empresa de mineração que detém áreas enormes no Brasil para minerar as riquezas do país, né? E o lucro que ela gera, realmente ela cresceu, se tornou já era uma grande empresa na época que ela foi privatizada, mas agora ela é uma das maiores, se eu não me engano, a maior empresa de mineração do mundo, né? Só que aí qual é o ponto, né, que muitos criticam? Ela é uma imensa empresa, gera um lucro absurdo, só que o que acontece? Além dela retirar os minerais do Brasil e mandar para outros países, o lucro que isso gera não fica mais no país, não é reinvestido no país. Ele é o quê? Ele é mandado para a sua sede, né, em outros países. Então, é uma empresa que está enriquecendo outros países às custas dos nossos minerais. Isso é a visão dos críticos. A visão das pessoas que veem, né, essa privatização como um sucesso, eles dizem, olha, a empresa era pequena, era bem menor, né, agora é a maior empresa do mundo de mineração, gera emprego no Brasil, consequentemente gera desenvolvimento, né? Então, vocês veem que são dois pontos a se analisar aí, tá? Mas, de uma forma geral, o Consenso de Washington gerou muito mais críticos, né, do que pessoas que defendem, tá? Mas, de uma certa forma, ele acabou sendo aplicado na maioria dos países da América Latina, tá? E aí, quem viu, aí eu vou perguntar, quem viu aquele documentário do Milton Santos que eu coloquei? Se eu não me engano, foi na terceira semana. Alguém poderia fazer alguma consideração sobre esse documentário para mim? Pode ser tanto aqui no chat, tá? Quanto no áudio mesmo, até porque dá por uma outra globalização, exatamente. Deixa eu ver qual foi a semana que eu coloquei isso. Aqui. Se foi na terceira semana, se eu não me engano.
Isso. Terceira semana que eu coloquei, que foi até aquele que deu um probleminha no link, mas aí depois eu coloquei outro. O Luciano está falando assim, ó, ele fala de dois lados, né? A gente pode... Mas que dois lados são esses, Luciano? Isso aí, o que você levantou é um ponto importante, né? Ele fala sobre dois lados, mas que dois lados são esses? Então, ele coloca aqui assim, ó, tipo, a globalização, ao mesmo tempo que teve seus benefícios, mas também teve malefícios, tipo a questão da Vale, né? Assim, interessante porque por uma outra... Muito boa a sua consideração, tá, o Luciano? E, aliás, gente, as ciências humanas, elas não são, né, como o próprio nome diz, elas não são ciências exatas, né? Então, aliás, essa é uma das grandes dificuldades das ciências humanas, né? É você conseguir fazer ciência para além da opinião, né? Porque senão é apenas opinião, tá? Então, é claro que um dos aspectos importantes das ciências humanas é você saber argumentar e você se posicionar. Ou seja, toda vez que um pesquisador, por exemplo, essa ideia de ser neutro, ser isento, e não... Cara, isso aí não funciona nas ciências humanas. Por quê? Porque quando você está lá na biologia, você vai fazer uma pesquisa, você tem um objeto de estudo, sei lá, pata traseira da joaninha de Madagascar. Tudo bem, é o seu objeto de estudo, entendeu? Você está estudando a pata traseira da joaninha de Madagascar. Tá? Então, eu sou o pesquisador, meu objeto de estudo está ali, né? Agora, quando a gente fala sobre humanas, as ciências humanas, né? Ou seja, eu estou estudando a natureza humana, estou estudando a sociedade humana, estou estudando a história humana, e eu não sou um extraterrestre, né? Então, eu estou estudando a mim mesmo. Então, essa diferença entre objeto e estudioso, né, e pesquisador é muito mais complicada do que nas ciências da natureza. Então, você precisa ter toda uma metodologia própria, né? E parte dessa metodologia é uma questão de posicionamento. É você, né, tem uma visão de mundo, você se utiliza de determinadas lentes teóricas para você reforçar essa visão, né? Mas, acima de tudo, você precisa ir, né, por uma metodologia que consiga te fazer ir além só da opinião, né? Então, tem várias metodologias, tem estatística, né? Você tem vários tipos de metodologias de estudos de casos, então, tipo assim, você tem uma tentativa de visualizar o negócio, né? Então, a globalização como um fenômeno humano, né, como uma ação humana, ela tem toda essa complexidade que a gente viu agora do caso da Vale do Rio Doce. Tem pontos que, dependendo de como você olha, né, dependendo do recorte que você está fazendo, dependendo, né, da metodologia que você está usando, podem te mostrar que, não, isso aqui foi benéfico nesse ponto, naquele outro ponto. Tá? Mas também tem os aspectos ruins. Tá? Eu acho que sobre a globalização, o documentário ele é muito legal porque ele faz uma reprodução do livro do Milton Santos. Eu até tenho esse livro aqui, nem sei onde está, é um livrinho de capa vermelha. Tá? Não sei onde está, não. Mas é um livrinho fininho, pequenininho, facinho de ler, principalmente porque Milton Santos não é uma leitura muito fácil. Tá? Espera aí, deixa eu ver, só que tem aqui uns textos aqui. O Mateus fala assim, ó, fala dos avanços, mas também da perversidade da globalização. Legal essa consideração, principalmente essa palavra que o Mateus usa. Né? O Luciano completa. Globalizou-se, veio para o Brasil, formou empregos e tal, mas, como você disse, o fato de uma empresa vir é bom,
mas se olharmos o capital, vai todo para outros países, sendo os nossos recursos se esvaindo, creio que é o que o Luciano falou. Aí o Matheus faz a consideração aqui. Se parar para ver, é uma nova colonização. A submissão, a exploração é a mesma, só que agora não tem armas. Esse ponto que o Matheus está levantando é muito interessante, porque há quem diga que essa globalização, aliás, a globalização como fenômeno, ela começa lá no século XV, e é ela que estabelece, quem assistiu já às videoaulas, viu que é ela que meio que estabelece aquela divisão internacional do trabalho, que no primeiro momento se estabeleceu por armas, se estabeleceu por controle militar das áreas controladas, mas que com o tempo foi evoluindo para uma outra forma de dominação, que é, por exemplo, a que nós temos hoje, que é uma dominação de capitais, uma dominação de cultural, que é uma dominação, né, de uma forma geral, tecnológica. Tá? Então, hoje a gente é dominado por outros países e nós dependemos de outros países, né? E aí não é nenhum mal você depender de outros países, nenhum país é 100% independente. Tá? Agora, como que a relação se constrói? Porque, por exemplo, os Estados Unidos é dependente de todo o resto do mundo. Né? Sem o resto do mundo, os Estados Unidos não existe. Né? Ao contrário do que eles reproduzem lá nos filmes deles, se não houver os outros países, os Estados Unidos não é a grande potência que é hoje. Tá? Mas uma coisa é você depender numa relação em que você estabelece as regras, você estabelece, né, as premissas dessa relação. Outra é você estar numa dependência, num sistema de dependência, onde você só tem que se sujeitar ao que vem de fora, né? Se sujeitar às premissas estabelecidas por outros. Né? Então, nesse contexto, né, a globalização é, como o Matheus falou muito bem aqui, uma reedição, né, daquele sistema de colonialismo, né, só que sem armas, ou seja, sem que os países tenham que gastar dinheiro com armas. Né? Mas não se enganem, qualquer país que vise, né, fazer xixi fora do pinico ou sair da estrutura estabelecida, né, ele automaticamente vai se tornar um inimigo. E não raro, essa retirada até pode concluir ou terminar em algum tipo de ação armada também. Né? Assim, longe de mim de ser um defensor do sistema que a gente tem na Venezuela lá, né? Porque não é um sistema legal. Né? A Venezuela é um país hoje que tem uma democracia muito fragilizada, é uma estrutura autoritária, é um governo autoritário, né? Então, não estou aqui para passar pano para governo ditatorial, porque não é o negócio. Né? Agora, é fato de que um dos momentos, uma das questões que fizeram a Venezuela se tornar um pária do mundo foi exatamente lá, na época do Hugo Chávez, ele tentar desalinhar a Venezuela, né, dos seus aliados históricos aqui, né, principalmente os Estados Unidos, né, a Europa e coisa e tal, ou seja, um país que durante séculos, como todos os outros países da América Latina, estiveram sob domínio e dependência, né, dos Estados Unidos, da Europa. Então, quando você tem um governo que tenta, né, desvirtuar essa lógica estabelecida, ele automaticamente se torna pária. Né? Ele se torna um país excluído. E aí você tem uma série, né, de sanções, de dinheiro preso, de bloqueios econômicos. A mesma coisa acontece com outro país que também não é flor que cheire, também não é um governo democrático, não é uma coisa que a gente tem que ficar dizendo, oh, legal, não sei o quê. Mas, assim, a mesma coisa aconteceu com Cuba. Quando Cuba se tornou, né, veio a Revolução Cubana. E aí aquela questão, né, o Fidel Castro, ele não era socialista nem nada, né? Ele queria libertar o país daquela dependência que ele via como promíscua que existia em relação aos Estados Unidos. Quando ele toma o poder, ele viu, dentro daquele contexto de Guerra Fria, que se ele não se alinhasse a alguém, aquele governo dele ia ser derrubado, como se tentou derrubar várias vezes. Né? Então ele fez o quê? Ele fez um alinhamento automático com a União Soviética. E aí deu aquele quizumba toda, né? Ali, porque aí a Cuba se tornou um país socialista e coisa e tal, né? E aí, inclusive, a Revolução Cubana, no contexto da Guerra Fria, até reforçou, né, as ditaduras, ou o avanço de ditaduras em vários países da América Latina. Por quê? Porque a ditadura é ruim quando ela é, né, de outro sistema, quando ela não está alinhada com os meus interesses. Né?
Então, foi mais ou menos o que aconteceu, né, lá na Guerra Fria. Então, assim, não estou dizendo que são governos bons, não estou dizendo que são governos legais, e são governos que eu queria para o meu país. Não, mas o que são bons exemplos de quando você tem, né, alguém tentando sair do Estado estabelecido, né, ele acaba automaticamente se tornando um pária, né, dentro do contexto geral. Tá? Então, o que o Matheus levantou aqui, sim, eu posso dizer com toda a convicção de que, de certa forma, né, o que a gente tem hoje, né, é uma reedição, tá, daqueles sistemas, né, de dependência que a gente via lá no período colonial, só que com o advento de que você não precisa dominar militarmente o seu país, né, dominado. Né? Você pode dominar de formas mais sutis, como a cultura, como a economia, né, e principalmente, né, com a tecnologia. Hoje, o calcanhar de Aquiles de qualquer país, isso me dá muita tristeza, porque um país, para ele conseguir realmente se tornar minimamente autônomo, minimamente independente, ele precisa investir pesado em ciência, tecnologia, porque senão o que acontece? Ele vai se manter dependente dentro de uma estrutura de competição global, né, em que ele não está produzindo tecnologia. Tá? Voltando aqui. Para ver a nova colonização, a submissão de exploração é a mesma, só que não tem armas. É a questão que o Matheus levantou aqui. A Luciana colocou assim: tirei a questão da Vale porque achei mais fácil, mas basicamente o Brasil se tornou um país de empresas que vêm, geram empregos, né, pagam uma taxazinha e, dependendo da empresa, elas quase mandam o país, elas quase que mandam no país. Tá? Mas no final ficam com um recurso que poderia ser utilizado para nós. Então, o Luciano está levantando essa questão mesmo, né? Ou seja, de que você tem as empresas internacionais, multinacionais, que vêm, geram emprego, geram um certo desenvolvimento local, né? Mas que na prática mesmo, elas têm um lobby muito forte sobre o governo, né? E boa parte desse capital acaba indo embora. Gente, é importante a gente entender isso também, por exemplo, no setor agrário. Né? Esses últimos meses, o Brasil tem tido um crescimento econômico, o PIB vem se recuperando, lentamente, mas vem. Né? Agora, qual é a questão? Essa recuperação atual que a gente tem tido, né, ela não está chegando à maioria das pessoas. Né? Por quê? Porque a economia no mundo está voltando, como a maioria dos países estão se vacinando, né, e a economia está se reaquecendo, é bem provável que a gente tenha o quê? A gente teve uma queda vertiginosa no PIB da maioria dos países do mundo. Agora, a gente provavelmente vai ter o quê? Um crescimento em V, né, uma guinada novamente de crescimento. Isso vai gerar o quê? Demanda. Isso está gerando demanda. Cada país, quanto mais rápido ele vacinar, mais rápido ele vai voltar ao normal, mais rápido as pessoas vão voltar a consumir coisas que elas não estavam consumindo, coisas que elas estavam guardando dinheiro, né? Então você vai ter um crescimento econômico, né, vertiginoso. Isso tem gerado uma pressão por produtos. E esses produtos precisam de matéria-prima, né? E aí entra o crescimento e o aquecimento do que a gente chama de commodities, que são esses produtos primários exportados, né, que acabam internacionalmente sendo vendidos. Né? Então, o Brasil hoje é um dos maiores produtores de commodities do mundo. Né? Então, o que a gente tem observado é que, como os commodities têm aumentado de valor, isso tem puxado a economia do Brasil, né, para cima. Só que a produção de commodities, o agronegócio, né, essa questão da produção de carne, de soja, de minérios, ela gera pouco emprego, se você for parar para pensar no universo do país inteiro. E boa parte desse dinheiro fica acumulado em uma parcela pequena da população. Né? E aí entra essa história, tipo assim, esse sistema de dominação que o país vive, ele não vive só porque os países lá fora são malvados e querem nos dominar. Não, é porque aqui dentro também você tem uma elite que se beneficia bastante com isso. E essa elite tem muito poder político, muito lobby junto ao governo, junto a todos os governos, tá? Não estou falando só o atual governo, todos os governos. Então, tipo assim,
basicamente o que você tem é um sistema, né, que vai acabar concentrando riqueza aqui dentro do Brasil a uma pequena parcela da população. Você vai ter uma pequena classe média que vai orbitar essa elite. Isso já é uma realidade, eu estou falando como se fosse um tempo futuro, mas é uma realidade, né? E você vai ter uma massa de trabalhadores, uma massa de pessoas, né, que vão trabalhar ali no subemprego, vão estar, né, condenadas a não conseguir se desenvolver. Então, assim, é bem complexo, não é uma coisa simples, tá? Vale lembrar que também não é uma coisa de governo A, governo B, é uma coisa que vem se construindo, né, há muito tempo na história do Brasil. Tá? A gente pode dizer que, na verdade, nunca houve uma ruptura real da história do Brasil. Nunca houve. Então, todas as revoluções, o processo de independência, o processo de modernização e industrialização do Brasil, sempre foram processos conservadores. O que isso significa? Foram processos que geraram algumas mudanças para que tudo continuasse na mesma. Então, quando você pega, por exemplo, os senadores, você pega os senadores, a maioria ali são filhos, netos, bisnetos, né, de ex-senadores. Né? Por quê? Porque é uma classe que vai se reeditando. Aí você pega as elites locais de uma pequena cidade. Aí você olha lá o cara que foi prefeito, o cara que tem dinheiro, o cara que é dono de uma empresa. Aí você olha direitinho, o cara já é filho, neto, bisneto, tataraneto. Né? Você vai nas Forças Armadas. Aqui o general, você pega ali, o general foi filho de militar, neto de militar, tataraneto de militar. Então, tipo assim, você pega a galera que está na elite do país, é uma elite que está se perpetuando. Então, você tem pequenas mudanças na história do Brasil, né? Mudanças materiais, mas mudanças estruturais mesmo, a gente não tem. Historicamente, a gente não tem. Né? Então, infelizmente, a gente acaba reeditando, e aí quando você pega índices que a geografia trata, como, por exemplo, a Gini, que é um índice de desigualdade, e você analisa e você aplica esse índice, que é um cálculo matemático que você aplica, né, na questão da desigualdade de um país. Você olha a Gini do Brasil, desde o século XIX, a Gini é basicamente a mesma, ou seja, não houve uma redistribuição de dinheiro, uma redistribuição de riquezas factual no país. Né? E aí é aquela questão que eu estava falando no início da aula, né? De como a ciência tenta, né, ir além da opinião. Então, por exemplo, há quem diga que diz, mas o Brasil melhorou, olha só, as pessoas hoje em dia vivem melhores e coisa e tal. Não é bem por aí. O que aconteceu é que o PIB do Brasil cresceu, efetivamente, e isso é uma verdade, uma realidade, né? Então, consequentemente, até as pessoas que estavam nas camadas mais baixas acabaram melhorando de vida. Houve uma melhora, ou seja, elas foram empurradas por uma melhora na qualidade de vida, patrocinado pelo crescimento econômico, né? Pelo crescimento do PIB. No entanto, essa redistribuição do PIB, né, ela não se deu. Né? Ela está praticamente igual ao século XIX. Então, como que a gente sabe isso? Através de cálculos matemáticos, estatísticos, como é o caso da Gini. Tá? Outro, assim, um dado, por exemplo, que não é muito bom, mas que a gente normalmente usa muito na geografia, é a questão da renda per capita. Né? O que seria a renda per capita? É você pegar o PIB do país e dividir simples e puramente pelo número de pessoas que vivem naquele país. Então, assim, hoje, se eu não me engano, eu tenho que depois olhar, mas posso até olhar aqui agora, rapidinho, renda per capita no Brasil. Espera aí, para dar o número direitinho. Hoje está aqui, ó, renda per capita do Brasil é de 8.717 dólares. 8.700 dólares anual. Tá? Isso aí... Vamos lá, multiplica aí por 8.700. Multiplica aí por 5. Daria 43 mil reais por ano.
dividido por 12 daria uma renda mensal para cada brasileiro de R$ 3.600, mais ou menos, né? Essa é a renda per capita do Brasil hoje. Então pensa, se uma família de 4 pessoas, ela deveria ter uma renda de R$ 14.500 por mês. Isso é uma família de 4 pessoas. Tá? É a renda per capita. Então, isso mostra o quê? Não sei quanto vocês, mas eu acho que a renda de 14 mil não é a renda que, né, muito comum de você ver. Né? Então, o que acontece na prática é de que o país é uma economia muito, muito rica, tem muito dinheiro, o PIB do país é absurdamente alto, mas para cada pessoa que tem uma renda, cada família que tem uma renda de 2 mil, 3 mil, o restante desse dinheiro, dessa riqueza gerada, está se concentrando na mão de alguém. Né? Na verdade, quando você pega ali aquelas 10%, os 10% da população mais rica, né, eles compreendem, eles têm basicamente 60%, 65% do PIB para eles. Né? Então, assim, quando a gente fala sobre a questão de riqueza, né, é interessante, né, que a pessoa geralmente não conhece um rico de verdade, né? Um cara rico mesmo, rico. Você não convive, né? Porque esse cara não está andando de carro na rua, né? Esse cara viaja de helicóptero, ele vem aqui no Brasil a negócios, tá? Então, assim, por quê? Porque você tem uma disparidade muito grande entre a maioria da população e de quem está realmente se apropriando dessa riqueza, né? E muita dessa riqueza ela está sendo apropriada por uma pequena parcela que se beneficia com essa estrutura internacional que coloca o Brasil como um grande fornecedor de commodities. Né? Então é uma estrutura complicada, porque ela vai se reeditando século após século, né, no que o Matheus falou aqui muito bem. É uma reedição do que a gente tinha lá no século XIX. Tá? Aí o Luciano, peraí, deixa eu ver. Aí o Matheus coloca aqui, depois dessa evolução do grande capital, o Estado perdeu a soberania, que foi para as multinacionais. Como a maioria teve a sede no exterior, o Brasil se lasca. Gente, olha só, não sei se vocês estão compreendendo aonde a gente está querendo chegar aqui, mas a gente está falando um pouquinho sobre... E aí acho que tanto o Luciano quanto o Matheus hoje estão fazendo excelentes considerações, né? E estão nos ajudando aqui. É um sistema hoje, principalmente o consenso de Washington, o liberalismo, são práticas que retiraram realmente muito poder de ação do governo. No entanto, não quero que vocês se enganem, não. O Estado, mesmo no liberalismo, ele ainda tem um papel importante, tá? Principalmente de quê? De manter a ordem. Tá? E tanto que vocês veem, né, que a atual reforma administrativa que está se colocando em prática no Congresso, ela pretende eliminar o serviço público, principalmente o servidor público, de basicamente todas as áreas. Né? Ou seja, você não vai ter mais aquele servidor público como a gente tem hoje, porque assim, o que é o servidor público? Diferente do servidor privado, o servidor público ele não tem carteira assinada, ele não tem FGTS, mas ele tem uma vantagem, ele tem o quê? Uma estrutura que permite ele a ter uma certa autonomia. E por que isso se dá? Né? Isso se dá para que o servidor ele seja um servidor do Estado, do país, e não um servidor de um governo, né, do governo A, do governo B. Não, ele é servidor do país, do Estado. Né? Então, o que acontece? Essa é a garantia de estabilidade que o servidor tem para poder executar o seu trabalho sem sentir muita pressão política. Tá? Só que o que acontece? Hoje existe toda uma reforma proposta no Congresso que busca eliminar essas garantias e essas estabilidades com o intuito de melhorar a eficiência do trabalhador, né? Porque aí se diz assim, o cara tem estabilidade, então o cara trabalha pouco, não sei o quê. Assim, como servidor, como uma pessoa que passou por várias áreas, né,
tanto município, quanto estado, quanto agora no sistema federal, eu posso dizer, eu encontrei ao longo da minha vida servidores que realmente se usavam, né, usavam da estabilidade para trabalhar menos. Eu vi isso acontecer. Mas eu posso dizer também que é a minoria, não é a maioria. Tá? Então, o que acontece é o seguinte, mas é um argumento. A gente vai acabar aqui para poder o negócio ficar mais eficiente, para o negócio ficar mais eficiente. Tá? Agora, qual é o ponto que as pessoas criticam? Olha, se você eliminar a estabilidade do servidor, o servidor agora ele não vai estar mais protegido contra a pressão política do prefeito, né, do governador. Né? Acho que a nível federal é mais complicado, né, porque é muito distante, né, ou seja, os poderes políticos no nível federal são muito distantes, mas principalmente a nível municipal e nível estadual. Tá? Então, na prática, eles querem o quê? Que eles querem eliminar o serviço público, principalmente ali na área de saúde, de educação, aonde essa reforma vai bater, né? Mas aonde que eles não vão eliminar essa questão? Nos serviços militares, nos serviços de força, de segurança. Isso é muito liberalismo. Isso é muito liberalismo, isso é muito consenso de Washington, que diz o quê? Olha, o Estado tem que se livrar de todo o seu peso, todo o seu peso. Né? Aonde é que o Estado tem que se focar? Segurança. Né? Segurança. Então, basicamente, manter as forças armadas, manter as forças policiais. Né? Ou seja, qual é o intuito? Qual é a ideia? Se você parar para pensar um pouquinho, qual é a ideia de você manter as forças, né, sobre o controle do Estado? De certa forma, quem controla o Estado? O Matheus levantou aqui a questão. Né? Se hoje o lobby é pesado das empresas sobre o governo, se você tem essa elite que hoje controla o governo, que ela tem um peso muito grande sobre o governo, e qualquer governo que queira assumir uma posição contrária a essas forças vai apanhar muito, vai sofrer muito, né? Ou seja, qualquer governo que queira estabelecer-se numa estrutura que já está estabelecida, ele quer mudar essa estrutura, ele vai apanhar, porque o lobby dessas grandes empresas estão na mídia, o lobby dessas grandes empresas estão nos bancos, o lobby dessas grandes empresas estão também nos outros governos. Né? Então, assim, se você tira esse governo, se esse governo não seguir ali a cartilha direitinho, o negócio vai perder. Né? Então, você tem todo esse peso sobre o governo, e o governo tem os militares, o governo tem as forças de segurança. Né? Os críticos, as pessoas críticas ao liberalismo, dizem o quê? Olha, a estrutura que está se armando é para que você mantenha um sistema de desigualdade e de que você tenha a força da coação, né, toda vez que o povo se rebelar. Porque eles acreditam, isso eu estou falando dos críticos, tá? Que de certa forma está se construindo as coisas para que se mantenha a desigualdade, para que essa desigualdade até aumente. O povo não é bobo. Qualquer hora o povo vai se rebelar. E aí entra quem para poder conter o povo? Aí entra o Estado, entra as leis, né? Porque também quem escreve as leis? Quem escreve as leis? Né? E essas leis são escritas com base no interesse de quem? De quem? Do povo, será? Né? Então é por isso que, pelo menos para mim, na democracia, você ainda tem um jogo ali. O povo ainda tem um papel de pressão, o povo ainda tem algum tipo de ação sobre as pessoas. Tá? Por quê? Porque, principalmente os governos, porque, de certa forma, os caras têm que se prestar conta, nem que seja a cada 4 anos, para o povo via voto, via eleição. Né? Então, assim, claro que num sistema ditatorial isso é menos, a participação do povo ainda é menor. Tá? Bem, gente, vamos aqui. O Luciano coloca assim, acho que até tem caso de empresas ameaçando sair do Brasil, pois ceder alguma coisa para facilitar o capital deles. Ô, Luciano, essa questão desse jogo de ameaças, a gente poderia chamar assim até de chantagem, isso acontece, mas reforço aqui, não é só no Brasil. Tá? Hoje, principalmente, o que vocês viram, quem viu as aulas que eu gravei, quem leu o material, descobriu também que uma das questões que hoje a globalização permitiu é a distribuição
do capital, do modo de produção pelo mundo. Então, isso gerou uma competição entre os países ferrenha, né? Então, para o grande capital, isso é interessante, porque quanto mais os países, tipo, briguem aí, briguem por mim, né? Porque qual país, né, oferecer melhores condições, eu vou. Né? Então, da mesma forma que hoje eu estou no Brasil, eu posso fechar a fábrica aqui e ir embora. Né? Então, vejam o quanto é difícil, até para um governo muito bem intencionado. Eu sou um cara super bem intencionado. Aí o cara entrar e diz, não, gente, vamos melhorar aqui a condição do trabalhador. Olha, né, o que ele tem na cabeça dele. Porque a primeira coisa que a empresa vai falar é assim, olha, eu vou fechar aqui o negócio aqui e vou embora porque, não, a sua condição está ruim. Né? E se a empresa realmente fechar e for a outro país, for para a China, for para a Argentina, né, olha o que o cara vai sofrer. Porque aí entra também a mídia, de uma forma geral, que também está alinhada ao liberalismo, também está alinhada, né, ao grande capital, batendo ali, olha só, esse cara fez perder emprego, não sei o que, não sei o que lá. Né? E aí, então, tipo assim, olha como que é complicado até para um governo sozinho querer fazer isso. Então, qual é a forma de você resolver isso? É o trabalho de formiguinha, é um entendimento, né? É uma luta de base, uma luta dos trabalhadores. Ninguém vai dar condições melhores para os trabalhadores. Ninguém. Né? Nem se um governo muito bem intencionado quiser, vai conseguir sozinho fazer isso. Então, é por isso que todas as questões que a gente tem, 13º, férias, final de semana, tudo isso foram conquistas, não foi nada dado, nenhum governo bondoso. É engraçado, porque os políticos fazem isso, isso é política, eu nem condeno. O cara tenta, né, ganhar voto com isso. Então, o cara, tipo assim, você tem historicamente um cara como o JK, você tem um cara como Getúlio Vargas, né, que foram caras que agregaram, né, e conseguiram se tornar, olha, pai dos pobres, eu concedi várias coisas para o trabalhador, a CLT foi lá no Getúlio Vargas, mas, gente, isso não foi nada dado por governo nenhum, isso foi conquista, briga, greve, porrada, né? Então, tipo assim, essa é a questão, o entendimento é esse, enquanto o trabalhador não lutar, e também não adianta lutar sozinho, se chegar na sua empresa, falar assim, isso aqui tá uma bosta, eu quero ganhar melhor, não sei o que, não sei o que lá, você vai perder emprego, né? A luta tem que ser coletiva, é complicado mesmo, não é fácil, tá? Forçando fatores locacionais. Então, gente, eu só queria forçando fatores locacionais, diminuindo a proteção ambiental, direitos trabalhistas. O Matheus lembra aqui essa questão, né, de que eu estou falando sobre a questão do trabalhador, da flexibilização do trabalho, mas não é só isso. Também tem outros aspectos importantes para o grande capital, como, por exemplo, a flexibilização da proteção ambiental. Tá? Apesar de que, por incrível que pareça, até mais do que o trabalhador, existe uma preocupação de cunho internacional com o meio ambiente. Né? Então, tipo, o trabalhador que se foda, mas o meio ambiente é importante proteger. Né? Então, tipo assim, existe, né, uma proteção hoje, uma ideia, principalmente patrocinada por países desenvolvidos, pelo consumidor dos países desenvolvidos, e isso é importante também entender, né? Não é que as empresas, de repente, ficaram, nossa, vamos proteger o meio ambiente. Não, existe, e aí é um trabalho de base, de décadas lá, desde a escola. Vocês têm, desde a escola, a aulinha lá de meio ambiente, de plantar, como é importante preservar, o dia da árvore. É esse trabalho que faz a pessoa crescer e, ao longo da vida, ela entender de que, tipo assim, não, proteger o meio ambiente é importante, né? E aí o que acontece? Esse trabalho é ainda mais importante nos países desenvolvidos. Então, você tem um consumidor nos países desenvolvidos que é muito crítico, né? Que ele é preocupado com a questão ambiental. Então, o que acontece? Isso faz com que as empresas também se preocupem, porque para elas venderem, elas têm que mostrar os selos de qualidade, meio ambiente. Então, existe hoje, dentro de uma situação internacional, uma ideia de proteção ambiental. Que de vez em quando falha, né? Principalmente em países ditatoriais, como a China, né? Onde que se esconde as coisas, se esconde as tragédias ambientais e coisa e tal,
Tá? Agora, um país como o Brasil, por exemplo, não pode sair, por exemplo, queimando a Mata Atlântica, queimando a floresta, né, a floresta amazônica de boa, e achar que ele não vai sofrer consequências econômicas. Por quê? Porque existe um movimento internacional, né, de que ele diz, olha, tem que se preservar essa floresta aí, tem que se preservar o meio ambiente. Né? Então, por incrível que pareça, o Matheus fala aqui sobre flexibilização ambiental, hoje existe um equilíbrio aí na tentativa de proteção do meio ambiente. Tá? Agora, gente, só para concluir, que eu comecei todo esse assunto, e aí o Matheus e o Luciano levantaram questões muito interessantes aqui, mas a gente estava falando sobre aquele documentário do Milton Santos, que é a questão, né, por uma outra globalização que eu deixei lá na terceira semana. Né? Gente, quem não assistiu ainda, assista o documentário, é muito importante. No ano passado eu até fiz uma atividade deste documentário. Mas como esse ano a gente teve aquele trabalho com a Márcia, né? Então, tipo assim, eu acabei trocando o trabalho por uma outra globalização pelo nosso relatório da aula, né? Mas, assim, é um documentário muito legal porque ele constrói aquela ideia da globalização, como o pessoal falou aí, como eu acho que foi o Matheus falou, a globalização perversa, né? Por quê? Porque hoje a globalização, ela reedita essas desigualdades, como o Matheus e o Luciano levantaram muito bem essa questão, tá? Ela reedita a desigualdade, tá? Ela reforça, então isso é a globalização tal como perversidade. Agora, por outro lado, a mídia, a estrutura geral, e aí é interessante porque, se você for pensar, né, isso até são ideias marxistas. Você tem uma infraestrutura de uma sociedade. E essa infraestrutura é o modo de produção. A gente falou isso no ano passado. Né? O jeito que uma sociedade constrói as coisas, isso molda a sociedade. É o que a gente chama de infraestrutura. Né? E aí toda a economia é pautada pelo modo de produção. Tá? Agora, a sociedade não é só a infraestrutura, não é só o alicerce, ela também tem a parte de cima, o que a gente chama de superestrutura. Né? Então, é óbvio que se você tem uma infraestrutura que é construída de uma forma, a superestrutura ela vai seguir a infraestrutura. Né? Então, tipo assim, se eu for construir um alicerce para uma casa de um andar, aí a galera da edificações aí, hein? Né? Se eu construir um alicerce de uma casa de um andar, eu não vou poder construir um prédio de 14 andares. Né? Ou seja, o alicerce vai ditar o prédio, né, o que eu vou construir em cima. Então, o que acontece com a sociedade humana é a mesma coisa. A infraestrutura da economia, né, a infraestrutura da sociedade, que é a economia, que é o modo de produção, que é o jeito que ele, né, obtém lucro e coisa e tal, ele vai ditar como a sociedade em cima vai ser construída. É o que o Marx chamava de superestrutura. Né? E o que está na superestrutura que molda a sociedade? Aí ele fala a religião, as leis, a mídia, né? Ou seja, são todas as coisas que vão, né, manter a sociedade estabelecida como a gente conhece. Tá? Então, o Milton Santos ele chama atenção para isso. Você tem uma globalização perversa, porque ela segue as premissas do liberalismo, ela segue as premissas do capital, que é o lucro acima das outras questões. Né? Então, quando hoje um produtor de soja, ele não planta pensando em alimentar pessoas, até porque se ele estivesse pensando em alimentar pessoas, ele não estava plantando soja, estava plantando arroz, milho, estava plantando outras coisas, né? Mas ele está plantando o quê? Está plantando pelo lucro. Ele está de olho no lucro, porque ele vai vender, vai exportar, vai ganhar em dólar aquilo ali, então ele vai ter lucro muito maior. Né? Então você tem uma infraestrutura que é toda pautada no lucro. Né? E qual é a consequência disso? A consequência disso são as perversidades. Né? Ao mesmo tempo que a gente produz comida para 9 bilhões de pessoas, nós temos pessoas que passam fome. Né? Por quê? Porque a produção, o volume de geração de comida não está, né, bem distribuído. Ele está focado também no lucro. Então, ao mesmo tempo que você tem uma quantidade absurda de soja sendo produzida, né, está faltando arroz, está faltando feijão, né, o que faz o preço desses produtos aumentar. E aí o que gera? Fome para as pessoas que não conseguem comprar. Né? Então, o Milton Santos
chama atenção para isso, da globalização tal como perversidade, que aí lá no documentário tem vários exemplos disso, a questão da privatização da água, a questão dos combates sociais, né? E aí depois ele fala sobre a globalização tal como querem mostrar para a gente, e aí entra a superestrutura da sociedade, entra a mídia, né? Entram as leis, tá? Entra a propaganda, entra a cultura, tentando mostrar para vocês que a gente vive num mundo lindo, que as coisas estão melhorando, que hoje o mundo é melhor do que era antes. Eu acho isso interessantíssimo, quando a pessoa é tão inocente, a pessoa imaginar que hoje o mundo é um lugar melhor do que era há 200 anos atrás. E aí, por exemplo, o cara usa assim o exemplo. É o exemplo que geralmente o cara diz. Não, mas olha só, por exemplo, hoje em dia não tem escravidão. Hoje em dia não existe mais escravidão, ou seja, o ser humano não tolera mais escravidão. Cara, peraí, olha só. Na verdade, não se tem mais escravidão porque o modo de produção mudou. Com a Revolução Industrial e com o modo de produção industrializado, a gente não precisa mais de escravos. Né? Não precisamos mais de escravos, nós precisamos de trabalhadores assalariados. Né? Não que esses trabalhadores assalariados vão viver muito melhor do que os escravos de alguns anos atrás, de 200 anos atrás. Não, não vivem. Muitos não vivem. Né? E a questão é a seguinte, mas hoje eu não tolero, as pessoas não toleram mais a escravidão. As pessoas só não toleram mais a escravidão porque não tem escravidão. Né? Eu fico sempre pensando assim, quantas coisas que a gente tolera, que são coisas bizonhas, e que eu não estou falando que eu sou melhor não, porque todos nós passamos por isso e deixamos passar. Como, por exemplo, pessoas pedindo dinheiro no sinal, ou crianças, 7, 8, 4 anos ali, pedindo dinheiro no sinal. Né? E a gente tolera isso. A gente vê aquilo ali, a gente vê com naturalidade, a gente vê como se fosse, as coisas são como são. Então, há 200 anos atrás, as pessoas que viviam no mundo escravocrata, elas também não eram ruins, elas também não se sentiam malvadas. As coisas são como são. Eu nasci num mundo que tem escravos, aquelas pessoas são escravas, e aí tem toda a superestrutura, religião, lei, coisa e tal, que ia reforçando na cabeça das pessoas a ideia de que não, escravo é isso mesmo, né? Foi Deus que quis, o mundo é assim, né? Não sei o que, aquelas pessoas, nós estamos fazendo, a gente achava que nós estamos fazendo um favor a essas pessoas porque nós estamos trazendo a civilização para elas. Né? Então, tipo assim, não estamos melhores, né? Estamos diferentes, mas não estamos melhores. Então, Milton Santos, ele chama esse ponto, ele chama para isso. Né? Olha, temos o mundo, temos a globalização perversa, temos a globalização tal como querem que a gente veja, né? Que é a da cultura, que é da prosperidade, do liberalismo, coisa e tal. E ele conclui o livro dele, e aí lá no caso do documentário, mas passa bem mais rapidinho por isso, que é a globalização tal como pode ser. Né? Ou seja, o potencial, ele não vê, e aí é que é a questão, ele critica a globalização, não a globalização em si como fenômeno. Tanto que o nome do livro, o nome do documentário, por uma outra globalização. Ele não quer acabar com a globalização. Ele não quer, por exemplo, protecionismo. Ele não quer, como a gente fazia nos anos 60, 70, os governos militares, fechar a economia do Brasil para o resto do mundo, né? Impedir que entre produtos e coisa e tal, pessoas, barrar pessoas. Não, não é isso. Né? Ele vê um ponto positivo na globalização, ele vê algo interessante na globalização. Né? Aí ele começa a mostrar os pontos positivos, o que a globalização pode ser, né? Como fenômeno de aproximar as pessoas, de você entender o diferente, né? De você ver que o diferente não é outra coisa, porque quanto mais distante você está do diferente, mais próximo, mais fácil fica de odiar o outro. Né? Então, a separação favorece, né, o domínio. Então, ele faz toda uma construção narrativa, né, mostrando... Eu estou lembrando aqui mais pelo livro, né? O documentário, eu faz uns 2 anos que eu não vi, né? Mas, se eu não me engano, no finalzinho ele fala isso, ele faz esse amarrado, né? Mas, assim, no livro, ele faz um amarrado muito mais bonitinho. Né? Eu acho muito bacana a conclusão dele, e eu reforço, o livro é um livro barato, tem na internet,
Se alguém quiser depois, eu posso até tentar digitalizar aqui também algumas partes, né? Olha, pirataria. Algumas partezinhas para poder passar para vocês, tá? Porque o livro é muito bom também, tá? E principalmente o Milton Santos, que é raro você conseguir ler um livro do Milton Santos de boa, né? Porque nos livros acadêmicos dele, Natureza do Espaço, é horrível de você ler, você tem que ler umas 400 vezes para entender a bagaça. Aí ele escreve difícil pra caramba mesmo, tá? Aí aqui, aí olha só, a Giovana faz assim, Zé, por que você afirma que a mídia é liberalista? Né? Olha, é interessante a sua pergunta, Giovana. A mídia, ela como, pelo menos, aí não sou eu que estou falando, né? Vamos tentar entender dentro da lógica do materialismo histórico. A mídia, ela segue um padrão porque os donos da grande mídia, eu pelo menos estou falando da grande mídia, os donos da grande mídia, eles são as mesmas pessoas que são os donos dos negócios, os donos dos bancos, né, que fazem pressão sobre o governo, né? Então, assim, não é que... E aí é muito importante a gente não fazer uma ideia, não estou tentando mostrar para vocês que eles são malvados, né? Os trabalhadores são bonzinhos, porque não é assim que funciona a parada, tá? As pessoas não se veem como malvados nem nada. Tá? É questão da estrutura da sociedade. Eles têm uma visão de mundo, né? Coincidentemente, essa visão de mundo beneficia eles. É fato, né? Então, o que acontece é de que, de uma forma geral, a mídia reforça os ideais liberais. Por quê? Porque dentro da infraestrutura da economia, tal como ela é, tal a estrutura como é, essa mídia e seus donos, né, se beneficiam. Então, de uma forma geral, a mídia, assim como a lei, né, assim como os grandes bancos, são conservadores. Eles querem manter as coisas como estão, porque eles são elite nesse cenário, né? Agora, isso, é claro, de uma forma geral, as mídias são grandes veículos. As instituições são formadas por pessoas, e individualmente as pessoas têm as suas próprias ideias, as suas próprias formações. Então, não é raro, por exemplo, você ter, até nas grandes mídias, os contrapontos, né? Ou seja, profissionais que têm visões diferentes, que levantam questões diferentes, né? Que se indagam. E isso, aliás, é a maravilha da democracia, né? Porque a democracia é uma bosta, já dizia Winston Churchill, é uma bosta. Mas dentro do que nós temos, é o melhor, né? Ou seja, é horrível, mas diante de todos os outros é o que a gente tem, é o melhor, tá? Então, tipo assim, a democracia nos permite um sistema, um país democrático, nos permite que até na grande mídia, que até na lei, né, até entre os políticos, você tenham pessoas que pensem diferentes, que tenham formações diferentes, né? Então, é por isso que hoje, de uma forma geral, tudo que você lê e tudo que você consome da grande mídia, você tem que consumir olhando e pensando antes, né? O que esse cara quer? Qual é a informação dele? E mais, né, qual é a formação dele? Né? Qual é a ideia por trás do texto que ele está me escrevendo, que ele está me passando? Tá? E olha só, não é ficar nesse negócio de fake news. Ah, fake news, fake news, fake news. Não, gente, olha só, é você analisar todo o material que você recebe com cuidado. Inclusive, os materiais que eu passo para vocês. Né? Livro, texto, documentário. Toda vez que você olha alguma coisa, você tem que refletir e tentar entender qual é a ideia daquele material. Tá? Então, tipo assim, como eu estou falando para vocês, e a gente falou desde o início da aula, ao mesmo tempo que existem muitos críticos do liberalismo, e, por exemplo, o Milton Santos era um grande crítico, né? E aí você pode pensar assim, mas muitos dos cientistas, muitos dos sociólogos, muitos dos historiadores, eles são críticos porque eles têm uma formação marxista, né? Isso tem um fundo de verdade, não tem um fundo de mentira, não. Tá? Agora, você também tem que entender, e aí para você ter a sua própria ideia, você tem que ler tanto os críticos quanto as pessoas que defendem, porque também tem pontos positivos. E aí depois você colocar na balança e ver, olha, realmente, eu acho que isso aqui está certo, isso aqui está errado. Os marxistas, as pessoas, e quando eu falo marxista, não é a galera que quer
transformar o país em socialista e comunista, não, tá? Eu estou dizendo as pessoas que estudam Marx, Marx, filósofo, economista, elas têm uma visão de mundo, né, que é tipo assim, eu vejo o mundo como ele é, mas eu sei o que funciona atrás do palco, as engrenagens, porque é basicamente isso que o capital trabalha, ele trabalha as engrenagens por detrás da sociedade como a gente vê, né? Então esses caras geralmente é aquela visão tipo mais crítica mesmo. Eles veem, por exemplo, o objetivo a mídia. Qual é o objetivo da mídia? Para Marx é alienar, né? O que é alienar? É tirar o trabalhador do foco que ele deveria ter, que é entender que ele está sendo explorado dentro de uma estrutura, né, que a riqueza que ele gera, a maior parte da riqueza que ele gera não fica com ele, né, vai para quem se apropria dessa riqueza, desse trabalho produzido, né? Então, para Marx, a mídia, a religião, né, e todas essas outras partes da superestrutura, elas são formas de desviar o trabalhador, né, da sua verdadeira condição de dominado, né? Eu, particularmente, é o que eu estou falando, eu, quando leio Marx, eu tenho as minhas críticas, tem coisas que eu olho assim, né, e digo, não, isso aqui não concordo, isso aqui concordo, isso não concordo. E todo material que a gente lê, inclusive da mídia, de uma forma geral, ela tem que ser analisada dessa forma. Agora, então, quando eu falo que a mídia é liberal, né, é porque, de certa forma, hoje, boa parte da mídia, ela defende essa política liberal, né? É só você ver o como, por exemplo, a internet, a Globo, né, o Estadão, quando você vai ver, sabe, para você ver o que esses canais pensam, é você ver os editoriais. Ou seja, todo jornal tem uma parte de editorial, que é o quê? Que é a opinião do veículo, né? É a opinião do jornal, é a opinião da empresa. E aí, então, você lê lá. Aí você vê claramente que os caras defendem uma questão, né, liberal. E aí, por que isso é importante? Porque é claro que se o cara defende uma posição liberal, até a escolha do que ele vai noticiar, ela está sobre aquele prisma, né? Vocês vejam, toda vez que no Jornal Nacional vai se noticiar coisas, né, é claro que aquilo ali é uma seleção. Ou seja, existe o editor, né, existe as pessoas que vão escolher o que vai ser, né, noticiado, né? E aí aquela questão, a notícia é um misto de interesse público, mas também de ideia da pessoa que está escolhendo aquelas notícias, né? Então, de uma forma geral, né, você pensar em isenção é muito complicado. A mesma coisa, a sala de aula, né? Por exemplo, eu fiz uma seleção de materiais, né? Então, toda vez que um professor faz uma seleção de materiais, ele está selecionando com base no que ele vê, no que ele estudou, no que ele acredita, né? Então, cabe ao aluno absorver aqueles materiais, cabe ao aluno observar aqueles materiais, né? O livro didático, a mesma coisa, né? Eu escolhi o livro didático, mas quem escolheu o que está escrito no livro didático foram os editores, foram as empresas. Então, tudo que a gente recebe, tudo que a gente absorve, são escolhas de outras pessoas. Cabe a gente olhar, ver, entender e estudar muito para poder fazer essas, né, fazer essas conexões. Ah, o cara está me mostrando isso porque ele acredita nisso, nisso, nisso. E aí você vai encaixando o mundo nas linhas e isso vai facilitando para você no entendimento das opiniões, né? Espero que você tenha conseguido entender. Não sei se eu consegui sintetizar o suficiente, Giovana, tá? Aí a Maria Ellen aqui, eu acho que ela está falando sobre a questão lá da tolerância, de como nós hoje não somos muito melhores do que éramos antes, né? Quando ela fala assim, hoje nós toleramos a violência da polícia que mata jovens todos os dias, né? Só no Rio de Janeiro. Assim, a polícia é um assunto que daria para render uma aula inteira, né? Existem vários projetos de desmilitarizar a polícia, né? E não é acabar com a polícia, é desmilitarizar, né? Que a polícia militar, ela é uma coisa do Brasil, né? Poucos países do mundo, pelo menos nenhum país democrático importante do mundo, nenhuma grande democracia importante do mundo tem polícia militar, né? Todas têm polícias civis.
ou seja, polícias que têm uma formação humanística, né? Ou seja, que são formadas para servir a população de uma forma geral, né? Aqui a nossa lógica foi um pouco diferente. A polícia militar é um braço do exército, é um braço das forças armadas, né? E aquela questão, a vida militar, ela tem lógica dentro da ideia da função do militar. Qual é a função do militar? É guerra, proteção, é matar o inimigo, né? Então, dentro dessa lógica de guerra, a formação militar é aquilo ali. Não pensar, receber ordens, respeitar a hierarquia acima de tudo. Por que a hierarquia é uma coisa absurdamente trabalhada nas Forças Armadas? Gente, imagina você numa guerra, aí você está lá na guerra, aí você tem que atravessar um campo minado, aí você vira e fala para o fulano, atravessa. Se o fulano vira e fala assim, não, tá maluco? Atravessa você, seu doido. Acabou a guerra. Acabou, você vai perder. Entendeu? Então, tipo assim, tem toda uma lógica dentro do serviço militar que é feito para aquela função. Quando você coloca uma polícia e treina a polícia dentro do regime militar, os críticos dizem que, olha só, isso vai dar ruim. Principalmente quando você coloca esses militares com essa formação militar para tratar com a sociedade civil, né? É por isso, por exemplo, eu acho, tipo assim, existem pessoas que nascem para essa forma de viver, militar, ser militar. Tem pessoas que são bem adequadas a essa forma de pensar e de ser. Acho super legal. Eu até gosto muito. Eu acompanho canais de história militar e coisa e tal. Eu gosto mesmo, né? Agora, não acho que sirva para a sociedade como um todo, né? Então é por isso que eu particularmente sou um pouco crítico à polícia militar e sou muito crítico à educação militar. Principalmente você pensar em escolas militares, escolas cívico-militares. Eu, sinceramente, vejo isso como uma falência da educação, tá? Agora, como eu falei, existem pessoas que são adaptadas a esse estilo de vida. Então, há de se funcionar, tá? Principalmente quando você encontra as pessoas que são adequadas a essa forma de viver, tá? De uma forma geral, é muito complicado, muito complexo, né? Agora, os militares, e principalmente a polícia militar, também tem condição de trabalho, vive numa situação e numa sociedade extremamente violenta. Então, eles são muito mais vítimas da sociedade, né, do que promotores do que está acontecendo. Agora, é claro, eles são os caras que estão com a arma na mão. Então, normalmente, o que acontece é essa questão da violência. Mas, ao mesmo tempo que a polícia militar, principalmente do Rio de Janeiro, é a que mais mata do mundo, vocês terem uma ideia. Tem uma ideia. Só no ano passado, foram mais de 1.900 mortes, se não me engano, praticadas pela polícia. 1.900 mortes no estado do Rio de Janeiro, praticadas pela polícia. É mais morte do que na guerra entre os árabes e israelenses. Ou seja, a gente tem mais morte, né? Por exemplo, agora, esse último confronto que estourou, foguete para lá, foguete para cá, prédio explodindo, prédio sendo demolido, morreram 200 e poucas pessoas. 230, 240 pessoas, né? A polícia mata isso aí em 3, 4 meses, 2, 3 meses, né? Então, tipo assim, a mesma polícia que mais mata no mundo é também a que mais morre, né? Não só em confrontos, mas como fora do serviço, né? Trabalhando em bicos, porque eles ganham mal, são mal preparados, e aí tem que virar trabalho, tem que ir para... A maioria dos policiais hoje no estado do Rio morrem não em serviço, morrem prestando segurança e coisa e tal, e suicídio. A taxa de suicídio entre policiais militares é altíssima também. Então, tipo assim, como eu falei, a polícia militar hoje, ela é produto da sociedade em que ela está inserida, né? Então, repensar a polícia é uma coisa urgente para a sociedade como um todo. Tá? Se vai desmilitarizar, se não vai, isso aí é outros 500, mas o que é importante a gente pensar tá? O Luciano fala assim, acho que a lei, as pessoas toleram menos as coisas, ou nem isso, né? A Maria reforça aqui que é a pós-escravidão,
A gente tem um modo de trabalho, é uma relação de trabalho, né? A escravidão era uma relação de trabalho e um modo de produção antigo. Hoje, o modo de produção não tolera mais a escravidão, tá? Agora, não significa dizer que o trabalhador, você pensa só, um trabalhador, uma pessoa que vive de bico, uma pessoa que vive, né, de trabalhos, né, informais, o cara não vive muito melhor do que vivia um escravo alguns anos atrás. Não estou dizendo que, não, então vamos voltar à escravidão. Não, claro, a escravidão era bem pior no ponto de que o cara não tinha liberdade nem sobre o seu corpo. Atrocidades absurdas foram feitas na história do Brasil, né? Não só em relação à exploração do trabalho, mas até sobre o uso do corpo das pessoas. Porque quando você é escravo, você não é dono nem do seu corpo. Isso, imaginem, para as mulheres, por exemplo, né? Se hoje o Brasil é um país extremamente violento, que pratica, por exemplo, a violência sexual no Brasil é absurdamente alta, né? Imaginem, num país escravocrata, o que era você ser uma escrava num país desse, né? Então, tipo assim, não só escrava, escravos também, homens também eram abusados. Então, assim, não tem nem o que dizer, tá? Claro que hoje nós estamos em uma condição melhor por não ter escravidão. Mas em relação à condição de trabalho, né, hoje um trabalhador, né, informal, ele vive com tantas dificuldades em condições tão insalubres quanto vivia alguns escravos na história, né, da escravidão brasileira. Tá? A Giovana coloca assim, é um negócio muito louco, porque se for observar, os conservadores, geralmente liberais, não são pró-grandes mídias, como a Globo. Ô, Giovana, olha só, isso aí que você está levantando é muito interessante. Por quê? Porque eu estou falando para vocês aqui os conceitos, né? Os conceitos de uma forma geral. Historicamente falando, conceitualmente falando, conservadores e liberais são rivais. Tá? Conceitualmente falando. Por quê? Porque os conservadores, o próprio nome diz, são todas aquelas pessoas que querem manter as coisas como estão. Eles até toleram algum tipo de modificação, né? Mas todas dentro das regras estabelecidas, todas dentro do que já está, né, propriamente, né, estabelecido e coisa e tal. E liberais, historicamente, conceitualmente falando, são aquelas pessoas que defendem, né, a liberdade individual, são pessoas que defendem, né, as mudanças e coisa e tal. Só que o que acontece? Hoje, nós temos uma certa fragmentação de segmentos. Então, você tem pessoas que se autodeclaram conservadoras, tá? Mas em que aspecto? Elas são conservadoras no aspecto social religioso, né? Elas são contrárias. É interessante que, tipo assim, o que é o liberal? O liberal é o cara que acha que o Estado tem que interferir o mínimo possível na sociedade. Entendeu? Aí o cara se diz conservador e liberal. Por quê? Ele é conservador porque, para a questão social, de hábito, de costumes, ela acha que tem que sim interferir na vida das pessoas. Então, por exemplo, geralmente um conservador é contra o homossexualismo e até defende ideias de que tem que haver leis que proíbam isso, ou que não pode haver casamento entre homossexuais. Isso é o quê? É o Estado interferindo via leis na forma das pessoas viverem e pensarem. Tá? Mas é aquela questão. Os conceitos estão aí para você usar. Né? Então, o cara usa a ideia de conservador para os costumes. Mas, na questão econômica, ele separa isso, né? Ele vê o Estado como um mal que não tem que interferir. Né? E aí, então, ele é um liberal na economia. Tá? Assim, há quem ache que isso é uma coisa esdrúxula do século XXI, né? Das redes sociais. Mas a verdade é que esses conceitos eles vão realmente, ao longo dos séculos, mudando. Né? Então, por exemplo, esquerda e direita são outros conceitos que também mudaram muito ao longo das... Né? Esse conceito que surgiu lá na Revolução Francesa, Jacobino, Gerudino, não sei o quê. Agora, durante o século XX, era usado para socialistas e capitalistas. Hoje em dia, está mais associado a conservadores e progressistas. Então, hoje o cara pode não ser um socialista, nem defender nada de socialismo, nem entender nada de socialismo, e ele se coloca à esquerda, principalmente em pensar numa visão mais progressista dele, né? Essa questão de liberar drogas, ou então permitir
né, as relações homoafetivas, né, ou combater a questão das desigualdades. Aí o cara se coloca mais né, na esquerda, porque ele é um progressista. E o cara que é mais conservador, que acha que a religião tem que manter os seus costumes sobre as pessoas e coisa e tal, não ao aborto, não a não sei o quê, aí o cara se coloca mais à direita, então como se fosse um conservador. Então vejam, assim, os conceitos eles vão se misturando mesmo, isso é normal, ao longo da história, né? Porque os conceitos são feitos lá no livro bonitinho e depois, quando ele é lançado para o mundo real, ele vai sendo reinterpretado, readaptado. Então, assim, é confuso, mas aí qual é a jeito de você conseguir resolver isso? É você estudar direitinho a parada. E, inclusive, a questão das redes sociais são interessantes, porque muito do ódio construído, por exemplo, para com o antigo governo do PT, ele foi construído via grande mídia, que batia dia sim e dia também, né, no governo. Como a mídia tem que fazer, tá, gente? É do jogo, a mídia bater. Agora, é fato que a mídia batia com mais gosto. Por que ela batia com mais gosto? Porque ela defendia um viés liberal, ela via no governo do PT uma ameaça a essa visão liberal da economia, né? Que também, se você for botar na ponta do lápis e você olhar todo o projeto econômico dos governos do PT, também não está muito fundamentado, não. Nunca os bancos ganharam tanto quanto no governo Lula, nunca o Brasil, né, se globalizou tanto, nunca o Brasil diminuiu tanto o Estado quanto na época do PT. Tá? Diria até mais do que no atual governo, né? Até porque o atual governo tem enfrentado a pandemia e coisa e tal, então, tipo assim, não conseguiu avançar muito em nenhuma área, né? Então, tipo assim, quando você pega e olha em comparação, não, os caras lá eram muito mais liberais, né? Agora, muito desse ódio, e muitas dessas pessoas cultivaram esse ódio, né, para com os antigos governos do PT, hoje, a mesma mídia que contribuiu para esse sentimento, hoje, muitos das pessoas que se alimentaram dessa mídia por muito tempo, hoje eles não concordam com a mídia. E aí, então, eles veem a mídia como inimiga. Até porque o que a mídia hoje faz? Bate no atual governo. Porque a mídia sempre vai bater no governo. Né? Vai bater em quem? Né? Vai bater em quem está governando. Não adianta, por exemplo, a mídia bater no antigo governo, porque o antigo governo não é mais governo. Né? Então, tipo assim, acaba se criando essa situação, tá? Que a gente tem, né, de loucura mesmo nas redes sociais, lembrando sempre que as redes sociais e os algoritmos e como ela é construída é muito mais para desagregar mesmo, desagregar mesmo, do que unir as pessoas, né? Então a gente acaba criando bolhas, as pessoas, né, não querem mais ver coisas que contrariam o que ela está pensando, elas só querem ver coisas que reforcem o que ela já acredita. Eu quero ver o que eu já acredito, né? Eu vou dizer que eu sou assim também. Eu, por força de ofício, saio das minhas bolhas para ver bolhas de outros lugares, né? Para ver outras pessoas. Mas, assim, quando eu estou nas outras bolhas, eu me chateio, acredite, né? Então, eu não estou aqui por força de trabalho. Não, tenho que ler, tenho que entender o que esses caras estão pensando, né? Mas é complicado, tá? Então, assim, muito fácil para a pessoa, não, eu só quero reforçar o que eu estou vendo aqui, só quero ver, né? Então, é mais ou menos assim como funcionam as redes sociais. Tá, gente? Ó, 9h40, tá? O Matheus fala que ele faz essa conclusão aí, que traz a ideia por uma outra globalização, né? Isso aí, ele faz uma conclusão lá no documentário também, tá? No livro, é muito legal, eu recomendo que leiam o livro, fininho, top, uma leitura rápida também. A Giovana fala assim, é um negócio muito louco, porque se observar, os conservadores geralmente liberais não são pró-grandes mídias, né, como a Globo, e aí eu expliquei aqui a situação, né? A Maria Ellen fala conservador é liberal, a coisa mais contraditória que existe, né? Liberdade para todos, menos se você fizer o que eu acho certo. Ou seja, a liberdade desde que você esteja fazendo o que eu acho que é certo, né? Mas eu acho que é mais isso, entendeu? Você também complica porque você tem a questão religiosa, você tem a questão, né, pesando, né, da visão do mundo, a visão. O Brasil é conservador,
A população brasileira é conservadora, a população brasileira é bem religiosa. Então, assim, dentro dessa sopa de situações, a gente também tem que analisar o avanço das igrejas evangélicas, né, o papel delas nesse avanço do conservadorismo, né? Então, tipo assim, é um fenômeno social complexo. Hoje, vários sociólogos, geógrafos, pesquisadores estão se debruçando, tentando entender, né, esse mundo. E é um mundo muito mais dinâmico, porque você tem o mundo real, e você tem o mundo da telinha do computador, da telinha do celular, né? Então, um mundo virtual que ainda é muito mais rápido. Então, tipo assim, Twitter. Esses dias eu estava conversando até com um aluno, infeliz mesmo, tentando entender esse negócio de Twitter, porque eu não tenho Twitter e eu nunca vou ter. Porque, pelo que eu entendi, o único e total função do Twitter é gerar ódio nas pessoas. É treta. Só treta, né? E é claro, porque para você conseguir gerar treta, poucos caracteres é suficiente, né? Agora, para você conectar pessoas, você ser entendido, para você conseguir explicar coisas, você não vai conseguir em poucos caracteres, 200 e poucos, sei lá quantos caracteres tem nessa porcaria, né? Então, tipo assim, a verdade é que é uma rede social toda construída para o ódio, né? E aí as pessoas vão se dividindo, vão se separando, né? E a rede social ainda é mais complicada, o como ela funciona para essa segregação, tá? Ao ponto das pessoas brigarem, né? Tipo assim, você discutir sobre política, você discutir sobre questões, isso aí sempre aconteceu. Mas, por exemplo, eu vi amigos meus, colegas de longa data, brigarem de nunca mais se falarem, né? Então, para vocês terem uma ideia, recentemente a gente estava fazendo uma reunião no WhatsApp com amigos meus da faculdade, amigos meus do pré-vestibular, a gente combinando de tentar fazer uma organização, assim que depois o pessoal tiver todo mundo aí vacinado, a gente tentar organizar e juntar uma galera no bar para a gente, né, discutir outras coisas, porque a galera tem criado uma inimizade que não tem nada a ver, né? Mas por quê? Porque vão reforçando aquelas ideias e coisas que se você está discutindo no boteco ou em casa, né, de forma descontraída, você fala, a pessoa tenta entender, aí depois você diz, não, fui mal interpretado aqui, eu falei errado, né? Então, tipo assim, numa conversa, o negócio vai fluindo melhor. Agora, nas redes sociais, o pessoal pega ódio mesmo, né? E eu vou falar que eu também pego, que é uma beleza. Gente, olha só, são 9h45, deu a nossa hora. Quero agradecer muito a participação de vocês. Só vou dar aqui a última olhada aqui no chat para parar a gravação. Sim, vou também baixar aqui a presença de hoje, né? Bem, isso aí, baixei a presença. Tá? Quero agradecer bastante a presença de vocês hoje. Tá? O Matheus fala assim, acha que nem precisa de um olhar crítico, tá feio geral para vendo, né? As pessoas estão vendo aí, vocês estão discutindo, a Maria Hélia discute um pouquinho mais sobre a PM, né? Qualquer um que olhe com um olhar crítico percebe que a PM precisa de reformas. Eu acho que isso é fato, né? E assim, não é ofensivo nem para os PMs. Eu tenho amigos que são PMs, eu tenho amigos que são ex-PMs, pessoas que realmente se afetaram com o trabalho, né? Tipo assim, eu tenho um colega meu que hoje ele é até corretor, mas você vê que ele antes e depois da PM, né? Então você vê, era uma pessoa muito, muito alegre, brincalhona e coisa e tal, e hoje em dia ele é uma pessoa que você olha na cara dele, né? Você vê que ele carrega umas amargurinhas e coisa e tal, porque, tipo assim, é uma profissão pesadíssima para a pessoa, né? Então, tipo assim, até os PMs, e principalmente PMs, né, os praças, né? Esses aí entendem que existe uma necessidade real de reforma, né? Tem gente que acha que a polícia é perfeita, né? Que está falando que herói, PM é herói. Não, gente, não é aquela questão. Não podemos tirar como base as redes sociais, né? Zé, eu comentei que eu achava muito louco isso, porque se a gente observar, os conservadores, geralmente liberais, não são pró-grande mídia. Só que a net caiu.
Só que a net caiu. Você chegou a responder isso. Você sim poderia repetir? Ô, Giovana, eu cheguei a responder sim, né? Eu acho que, tipo assim, a galera, principalmente os conservadores, tirando as pessoas mal intencionadas, os conservadores viram na internet, né, uma forma de conseguir se conectar. E aí, a gente também tem que saber, pessoal, só para finalizar aqui, saber separar que são conservadores, né, da galera terraplanista. Tá? Tem a galera terraplanista. E aí, quando eu falo terraplanista, Quando você respondeu. Já respondi, né? Mas assim, tem que saber separar. Obrigado, Giovana, mas é só falar assim, também saber separar o que é conservador de terraplanismo. Tem a galera que é terraplanista mesmo, tem a galera aí que viaja em umas ideias erradas, né? São homofóbicos, são preconceituosos, racistas. Tem uma galera, né, que de uma forma geral se autodenomina conservadores, né, mas que são só, né, grupos de, né, supremacistas brancos e tal. Essa galera não é conservadora no que eu estou falando aqui não, tá? A galera doida, e a internet conectou essa galera, né? Infelizmente, a internet conectou essa galera, né? Então, se você tinha um terraplanistazinho aqui, um supremacista lá, não sei o quê, e aí a internet acabou conectando essa galera, e aí a gente também tem que saber separar essas duas coisas, tá? Mas beleza. Gente, ó, então vou fechar aqui. Semana que vem a gente continua, a gente volta, tá? Agradeço a participação de todos vocês, né? Começou um pouco lento, mas aí depois a galera foi acordando, tá? Qualquer coisa, assistam as videoaulas. Dúvidas, pessoal, como o Matheus fez, como o Cleberson já fez, a Maria, né? Outras pessoas, já, o Luciano, se não me engano, ao longo da semana, gente, podem ir deixando dúvidas no WhatsApp, ou principalmente lá no Moodle, né? Porque o que acontece? Essas dúvidas acabam se tornando combustível para a gente poder começar as nossas aulas aqui, tá? E aí qualquer dúvida, inclusive dentro do conteúdo também, né? Como o de hoje, como foi as dúvidas do Matheus, tá? Que vão dando uma dinâmica muito legal para a gente. Valeu, gente! Curtam o restante aí da quinta-feira, esse diazinho de chuva. Até semana que vem. Tchau, tchau.